Seja bem-vindo ao estudo do módulo Instrumentos de Medição. Micrômetro. Instrumentos de medição. Micrômetro. O micrômetro é um instrumento utilizado para tomar medidas finas. Permite leituras precisas em centésimos de milímetros e, em casos especiais, até milésimos de milímetro. Os micrômetros são divididos por gamas de medidas, sendo que os mais utilizados são de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros, de 50 a 75 milímetros, de 75 a 100 milímetros. Micrômetro. Existem diferentes tipos de micrômetros que podem ser utilizados de acordo com a aplicação. Veja alguns tipos. Para medições de profundidade. Conforme a profundidade a ser medida, utilizam-se hastes de extensão que são fornecidas juntamente com o micrômetro. Para medições externas, existem diferentes tipos como os de arco, que utilizam diversos tipos de ponta e são utilizados para medidas externas. Para medições internas. Para medições de roscas e dentes de engrenagens, que devem ser utilizados de acordo com o tipo de peça a ser medida e a precisão desejada. Especiais. Os principais componentes do micrômetro são: o princípio de funcionamento do micrômetro pode ser comparado a um parafuso e uma porca. Uma volta completa de um parafuso em uma porca provoca um deslocamento igual ao seu passo. Desse modo, dividindo-se a cabeça do parafuso, podemos avaliar funções menores que uma volta e, com isso, medir comprimentos menores que o passo do parafuso. No tambor existem 50 divisões, sendo que cada uma dessas divisões corresponde a 1/100º de milímetro. No cilindro ou bucha existem escalas acima e abaixo de uma linha de referência. A escala do cilindro possui divisões de 1 em 1 milímetro e estão numeradas de 5 em 5 milímetros. Entre os espaços de 1 milímetro, existem divisões de 5 em 5 décimos de milímetro. No micrômetro, a cada volta no tambor, o fuso avança uma distância que é chamada passo. Assim, girando o tambor, cada divisão provoca um deslocamento de 1/100º de milímetro no fuso. Leitura com micrômetro. A leitura de uma medida no micrômetro é feita em 2 etapas. Primeira etapa. Verifique qual traço da escala do cilindro está mais próxima à face do tambor. Segunda etapa. Veja qual traço da escala do tambor coincide com a linha de referência do cilindro. Some os valores encontrados na leitura do cilindro e do tambor. Portanto, neste exemplo, a medida é 17 milímetros e 82 centésimos. Veja outro exemplo. O traço da escala do cilindro, que está mais próximo da face do tambor, indica 23 milímetros. O traço da escala do tambor, que coincide com a linha de referência do cilindro, indica 9/100º de milímetro. Portanto, neste exemplo, temos uma medida de 23 milímetros e 9 centésimos. Medindo com micrômetro.
Micrômetro milesimal. Além dos componentes básicos, este tipo de micrômetro possui um nônio que permite leituras de medidas em milésimos de milímetro. O nônio está localizado no cilindro e geralmente possui uma escala com 10 divisões, que correspondem a 1 milésimo de milímetro. O princípio de funcionamento do nônio nos micrômetros é semelhante ao dos paquímetros. Leitura com micrômetro milesimal. A leitura das medidas com o micrômetro em milésimos de milímetro é feita em 3 etapas. As 2 primeiras etapas são as mesmas do micrômetro centesimal. Primeiro, verifique qual traço da escala da bucha está mais próxima à face do tambor. Em seguida, veja qual traço da escala do tambor coincide com a linha de referência do cilindro ou bucha. Agora, faça a leitura da medida no nônio. Verifique qual o traço do nônio coincide com um traço da escala do tambor. Some todos os valores obtidos. Veja outro exemplo. Medindo com micrômetro milesimal.
Recomendações de utilização. Para que as medidas realizadas apresentem resultados confiáveis, é necessário tomar alguns cuidados. Selecione o micrômetro mais adequado para atender às necessidades da medição. Para tomar uma medida, aproxime as faces de medição do micrômetro com a catraca, a fim de obter uma força de medição constante. Após encostar na peça, gire mais 2 ou 3 vezes a catraca. Faça a leitura sem retirar a peça da posição de medição. Não retire o micrômetro com a trava acionada. A leitura deve ser feita com o micrômetro sobre a peça. Conservação do micrômetro. Como qualquer instrumento de precisão, devemos tomar alguns cuidados para a conservação do micrômetro. Limpe cuidadosamente as partes móveis antes e depois de usá-lo. Evite choques, arranhões, ferrugem e impurezas. Controle periodicamente a calibração do instrumento. O micrômetro nunca deve ser utilizado para medir peças em movimento. Não devemos abrir nem fechar o micrômetro segurando-o pelo tambor. Isso pode danificar a rosca e inutilizar o micrômetro. Nunca misture os micrômetros com outras ferramentas. Ao utilizar, limpe-o bem e guarde-o em sua embalagem original. Com estas informações, você concluiu o estudo deste módulo.